a nossa família, nossos filhos. Eu estou muito feliz e eu espero que vocês também estejam. Eu vou ler aqui a palavra e elas que vão explicar. Eu também vou falar a minha parte. Os discípulos no caminho de Emaús. Mateus 16, 12, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. É como se eles fossem de um bairro para outro. Aí diz assim: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam o próprio Jesus e se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Amém. Eu vou explicar um pouco do que eu entendi. Os discípulos vinham andando, conversando sobre tudo que tinha acontecido a Jesus. Só que de repente eles iam conversando, eles não prestaram atenção, eles ficaram como cego, né? Como Saulo, quando foi diante do Senhor. Então eles ficaram quase, não entendiam e não reconheceram Jesus. Aí Jesus perguntou, né? Que Jesus falou para eles que ele perguntou o que eles iam falando. Eles falaram que tudo que tinha acontecido com Jesus. Aí Jesus não achou correto, porque eles já sabiam tudo que ia acontecer e eles não entenderam, né? Eles não se prepararam, porque eles não estavam espiritualmente. Eles não estavam, como se eles não estivessem buscando a Deus de verdade. Por isso que eles estavam enternecidos. Eles não entenderam que era o Jesus que estava no caminho deles. É isso que eu entendi. Aí a participação da integrante do nosso grupo, que foi representar o mesmo, nesse dia 8 de abril de 2023, sábado de Aleluia. Né? Do meu jeito, da minha igreja, né? Eu dou a paz para todos meus irmãos, viu? Então os meus irmãos mais são uma representante de um outro aqui, grupo agora. Que eu digo que eu acredito que meu Senhor Jesus, ele existe. Eu acredito que ele vive. Porque meu Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu recebi muito milagre. Eu acredito, milagre por cima de milagre que eu já recebi. Que assim eu não tinha chegado nem nessa idade, né? Então, tudo que eu passei de doenças, tudo mesmo, eu agradeço meu Senhor Jesus. Eu só digo para vocês, meus irmãos, que a força de Deus, do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele está no mundo inteiro. Ele quer paz, Ele quer luz para todos meus irmãos aqui nessa terra, para todo o país. Nós temos que acreditar que nosso Senhor Jesus existe. Porque por que nós estamos aqui? É porque Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio, Ele está pelo mundo inteiro. Ele é vivo. Ele é ressuscitado, meus irmãos.
Só que nós não vemos, mas Ele está em espírito. Ele está em espírito em qualquer um de nós aqui. Tudo que nós pedimos, que nós recebemos, é porque é Ele. É Ele, meus irmãos. Ele quer tirar esse povo, meu Deus, onde estão sofrendo. E Jesus está em todo lugar, pelejando para ver se dá paz, união, proteção, abrindo porta. Porque isso aí eu já pedi muito. E tudo que eu peço, meu Senhor Jesus Cristo, eu sou alcançado. Viu? Só isso, meus irmãos, que eu lhe digo. Vocês acreditam na força. Peço o Espírito Santo para habitar na mente de vocês, nos corações de vocês todos, pelas famílias, familiares, parentela, os vizinhos, aqueles que estiverem precisando, aqueles que tiverem. Se vocês puderem ajudar, ajude aqueles que estão precisando. Aqueles que estão passando necessidade, chegue junto. Nem tem um pouquinho, nós sempre que nós não temos tudo, né? Apenas só um pouco, recebo uma aposentadoria do meu esposo que faleceu, né? Mas um pouquinho que a gente puder ajudar é bom. Entendeu? Porque ali Deus quer isso, uma ajuda. Deus está pedindo que ajude aqueles que estão precisando. Eu só digo para isso, para vocês, gente. Mas acredite que nosso Deus, acredite nele, porque eu acredito. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não acreditava, não, porque meu Deus, como é que Deus está vivo? Mas como eu passei o que eu passei, muitas e muitas. Eu não sei nem quanto é igualmente como Jesus salvou Lázaro, né? E tirou da... Pois assim que aconteceu comigo. E hoje em dia eu estou aqui. E passei muitas e muitas vezes pela hora da minha morte. Vendo a morte na minha vida, olhando para mim, me levando e eu vendo. E eu vendo que eu ia me embora, mas eu vi a mão do meu Senhor Jesus me tirando dali, daquela cova, fechando cova para mim, fechando sepulturas, muitas e muitas sepulturas. E hoje em dia eu ainda estou completando 71 anos agora em maio, mas não era para mim viver aqui. Pois é, meus irmãos, só isso que eu tenho. Eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço meus irmãos por tudo isso que vocês também têm que acreditarem. Se vocês não acreditarem em Jesus, vamos acreditar em quem? Se nós não for buscar nosso Deus, o que é que nós vamos buscar? Nós temos que buscar Ele para nós sobreviver. E da palavra, salvar aquelas almas que também estão perdidas no mundo, né? Pois então, meu filho, aqui eu agradeço em nome de Jesus. Gente, é o seguinte, olha, nós estamos aqui, a gente pede uma coisa, pode pedir hoje. Se não acontecer hoje ou amanhã, daqui a um mês, mas pode esperar. Se você pediu a Deus com fé, você vai alcançar. Olha, Jesus é assim, você pede, você pensa que não está vendo o seu pedido, mas não se preocupe, que Ele está escutando e na hora certa Ele dá, porque as coisas de Deus não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Você pode pensar, não vai dar certo, mas vai dar certo. Confia nele, que mesmo que você não esteja vendo ele, assim como aqueles dois homens que vinham no caminho de Emaús, não estavam vendo eles, mas ele está vendo vocês, ele está nos vendo, e o que a gente pedir, se pedir com fé, a gente vai alcançar. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Os meus amigos que estavam comigo, mais um representante de um grupo que vai falar agora novamente. A gente também viu nessa passagem, né? Que ali todos, obviamente, eles participam ficaram meio deste culto, realmente sem saber que Jesus estava maravilhoso morto. que acontece. Mas Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E para nós hoje, exatamente isso. E essa semana que estamos na Semana Santa, exatamente isso. A gente tem que ver isso. Jesus está vivo. Jesus está aqui. Jesus está conosco. E Ele se sacrificou por nós. Morreu por nós, por cada um de nós. E o que nós estamos fazendo por Ele hoje? E meus irmãos, o que nós estamos fazendo por Ele hoje? Será se nós estamos se sacrificando por Ele? Será se a gente está se sacrificando através do irmão? Será se tudo aquilo que nós temos, dos nossos conhecimentos, a gente está passando para aquele irmão, para trazer ele para nós, para Jesus?
como Jesus fez. Então a gente tem que refletir na nossa vida, porque esse mundo de hoje não tem nada mais para nos oferecer. Só Jesus na nossa vida. Então essa mensagem para nós, para o nosso grupo foi esse, que hoje para nós só Jesus. Nada mais importa. Nada mais importa. Então a gente tem que refletir a cada o que a gente está fazendo na nossa vida, porque Jesus morreu por nós. Será se nós estamos fazendo isso por Ele? Será? Ele se sacrificou. Se você for ver, como a gente estava discutindo, o que Ele sofreu por nós não é nem aquilo que a gente vê nos filmes. É muito mais pior. É pior. O que Ele sofreu por nós. Então, meus irmãos, hoje é a hora. A hora da gente dizer assim: Senhor, estou aqui por Ti, por você. Me ajude, que eu vou fazer por você. Porque você fez isso por nós. É isso a mensagem que o nosso grupo tem para dar para todos nós. É essa. Essa é a hora. Esse é o momento. Porque ninguém sabe quando é que Ele vem. Pode ser agora, nesse momento. Ninguém sabe. Então a gente tem que se preparar hoje. Hoje para Jesus. Pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez por nós. Porque o amor dele é enorme. Enorme, que a gente nem imagina que Ele fez por nós. E será se a gente tem esse amor por Ele? Então pense, meus irmãos, é a mensagem que eu tenho hoje para dar para vocês. Analise e pense. A hora é essa. Amém. 8 de abril de 2023, sábado de Amigos, aleluia. cada vez Valeu, fica mais Jesus. difícil eu ficar por último. Vai ter um dia que eu vou ser o primeiro, porque o negócio tá ficando difícil para mim. Mas preste atenção numa coisa, eu queria falar sobre 2 pontos sobre essa história. Todos nós lemos essa história e vimos que aqueles 2 discípulos, eles estavam tristes, eles estavam angustiados e eles estavam o quê? Decepcionados. Eles esperavam que Jesus, ele tomasse o reino de Israel do jugo romano. Era isso que eles esperavam. Só que agora, um Jesus que quando entra em Jerusalém foi ovacionado, gritaram hosanas, hosanas, esse é o rei. Agora, ao invés de um trono, estar à frente de Jesus uma cruz. E agora a decepção de ver o seu mestre, aquela pessoa que você depositou todas as suas esperanças, você vê agora aquele homem morto. E agora voltar para casa. Foi isso que eles decidiram. No momento de aflição, no momento de angústia, no momento de decepção, no momento que foi instaurado o problema, o que foi que eles pensaram? Vou voltar para casa. Se você leu aí atentamente, de Jerusalém para Emaús, dava quantos quilômetros? 11 quilômetros. 11 quilômetros a gente tira andando mais ou menos 2h30 a 3 horas. Mas preste atenção, aqueles 2 discípulos, eles passaram o dia caminhando na estrada que ia para Emaús. Parece que eles não queriam chegar em casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque chegar em casa com a boa notícia é ótimo. Chegar em casa quando tudo deu certo, quando você passou no vestibular, quando o seu exame que você foi no médico deu tudo ok, é muito bom chegar em casa com a notícia boa. Agora pense esses 2 homens, agora chegar em casa e ver sua família perguntando: e aí, o que foi que deu? Porque eles passaram 3 anos e meio seguindo a Jesus. E agora o que eles tinham para responder era o quê? Nosso mestre morreu. Então aquela estrada que eles estavam caminhando pode se chamar uma estrada de desespero, uma estrada de tristeza,
E hoje, alguém aqui pode estar passando por essa estrada. Pode estar decepcionada com o familiar. Pode estar decepcionado com o sistema, com uma igreja. Pode estar decepcionada consigo mesmo. E ele está caminhando nessa estrada, triste, cabisbaixo, sem força para se levantar, sem força muitas vezes para continuar. Mas nesses momentos, preste atenção nisso, nesses momentos de tamanha aflição, quem é que aparece ao meu e ao seu lado? Jesus de Nazaré. Só que infelizmente muitas vezes nós somos iguais esses dois discípulos. Em meio à aflição, em meio ao problema, parece que a gente só enxerga o tamanho do problema, só enxerga o tamanho da aflição, e esquece de enxergar quem realmente importa. Deixaram de enxergar Jesus para se enxergar somente o quê? No desespero. Sabe, meu querido, embora você não esteja enxergando nesse momento que você está passando, lembre-se de uma coisa: Jesus está ao seu lado. Valeu, Outra Jesus. coisa que eu queria falar para vocês: muitas vezes não enxergamos nenhum problema, mas queremos só enxergar, ou só temos olhos para nós mesmos. Esquecemos de olhar aleluia. quem realmente importa. É o muitas professor vezes Marcos. um familiar, muitas vezes uma mãe, muitas vezes um parente que a gente não enxerga mais, a gente não quer mais falar. Fortaleza, Ceará, O que realmente importa na tua vida? Não vamos poder Será que prosseguir são os bens materiais? Da pouca carga ou é que a sua existe família? No celular. Aquela sua família que muitas vezes você, por algum momento, por alguma raiva, alguma discussão, hoje não fala mais com ela. Muitas pessoas hoje deixaram de falar com os pais. Muitas pessoas deixaram de falar com os irmãos. Amigos, o que realmente interessa é a gente olhar para o que realmente importa na nossa vida. É coisa que não tem preço. É o relacionamento familiar. É o seu relacionamento com as pessoas. Enxergue mais as pessoas que estão à sua volta. Valeu, Jesus.